Olá, boa noite. Falta de etiqueta e dificuldade de comunicação são alguns dos desafios no mercado de trabalho para a geração Z, aqueles nascidos de 1995 a 2010. Uma pesquisa internacional traz a perspectiva dos recrutadores. Eles preferem contratar trabalhadores mais velhos aos candidatos dessa faixa etária. Quais comportamentos têm prejudicado esses jovens no trabalho? Faltam interesse e disponibilidade para desenvolver habilidades? Ou são rótulos que criam novas barreiras e reforçam as que já existem sobre eles? Opinião Minas começa agora. Mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos candidatos da geração Z, de acordo com um estudo realizado em janeiro pelo software para currículos Resume Builder. A pesquisa também mostra que 30% tiveram que demitir um jovem dessa faixa etária após 30 dias do início do trabalho. Vamos ver outros números desse estudo. O problema começa durante o recrutamento. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, 58% deles. 57% não fazem contato visual. 42% têm exigências salariais que são irracionais, 39% não se comunicam bem e não parecem muito interessados ou engajados, fica aí com 33%. Um outro recorte é sobre os contratados dessa faixa. 60% tendem a se comportar de forma arrogante e 25% são difíceis de gerir, entre outros pontos aí. Vamos analisar o cenário então que essa pesquisa traz pra gente? Aqui no estúdio, a Paula Salgado, ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Paola, boa noite para você, bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem? Tudo bem, prazer mais uma vez de estar aqui com você, fiquei super feliz com o convite. A gente que agradece a disponibilidade, a gente fala de gerações aí, né, Paola? Geração Z, Y, milênios e tudo mais, são várias gerações com características muito marcantes em alguns pontos, mas essa geração Z especificamente, essa geração, o que você apontaria de características principais que eles têm pela sua observação no recrutamento mesmo, no lidar com eles? Bom, Érica, primeiro quando você foi me contando dessa pesquisa, eu fiquei, caramba, eu não vejo isso tudo dessa forma. Acho que existem outras questões que estão por trás desse tipo de pesquisa, né? Acho que tem a visão do recrutador, mas a gente precisa de entender esse todo. Então, eu vejo isso, eu não estou nesses 30% e acho que o meu time de recrutadores não estão nesses 30% que acreditam sobre isso. Então, antes, né, como você já falou de algumas coisas de dificuldade, eu acho que sempre é muito importante que a gente veja o que de melhor cada geração tem a contribuir. Essas pessoas que estão vindo, que estão chegando, eles chegaram ali, pandemia para cá, mais no mercado de trabalho. São pessoas realmente nativas digitais. Isso é um fato, né? Elas são conhecidas principalmente por esses nativos digitais. Então, a facilidade com que eles usam a tecnologia, ela é imensa. E eles não precisam de ninguém para ensinar, eles conseguem fazer isso procurando. Então, eles têm esse lado meio autodidata. Então, da mesma forma que eles são autodidatas para entender esse lugar da tecnologia, para conseguir lidar com essas tecnologias no mercado de trabalho, eles também conseguem ser autodidatas em outras coisas. A gente precisa saber como desenvolver. Uma outra coisa que são jovens que, apesar que fala-se muito dessa coisa do imediatismo, mas são jovens que eles se entusiasmam também. Então, às vezes, tem o imediatismo, eles querem as coisas muito rápidas, o que por vezes, isso é importante. O mercado de trabalho, né, o mercado profissional não está te dando tempo. Hoje é uma tecnologia, amanhã é outra. Hoje você está recrutando de um jeito, amanhã é outro. Então, essa geração, ela consegue virar esse jogo mais rápido que outras gerações. E, ao mesmo tempo, eles são entusiastas pelo aquilo que eles querem. Então, se a gente consegue fazer com que eles gostem daquilo, do que aquilo faça sentido, eles vão animados, né? Eles vão felizes tentando fazer isso. Então, acho que são 3 coisas que são muito importantes para a gente pensar sobre essa geração, mas é uma geração que ela demanda atenção, que eu acho que é como qualquer jovem. E eu acho que a grande questão é a forma que a gente está demandando essa atenção para esse jovem. Então, é um jovem que ele precisa de atenção, ele quer ter alguém como pessoa para ele ver e para ele acompanhar, né? Eles admiram pessoas. E eles querem ter pessoas no mercado de trabalho com eles que eles admirem, que eles possam seguir. Será que admirem os da forma que são? Seria isso?
da forma que eles são, mas principalmente que eles admiram essas pessoas, que eles têm referências. Eles vieram pessoas muito soltas, porque eles têm tudo na internet. Né? Eles não precisaram de ninguém pegar na mão e acompanhamento, por exemplo, de alguém mais velho, mais experiente para estar ali do lado. Ele teve isso na internet. Mas ele precisa desse acompanhamento. Gente, eu brinco da psicologia, né? A gente não nasceu no cordão umbilical à toa. Nós somos seres de relacionamento. Isso é um fato. E esses meninos não romperam esse cordão umbilical. Eles foram rompidos porque a internet entrega. Isso pode ser um problema em alguns pontos também, né, Paula? Com certeza. Olha só, como nós vimos, os jovens da geração Z, eles têm problemas com a etiqueta simples. A etiqueta que é simples, mas que deixa de ser fundamental e super importante, a gente vai saber qual ela é. Eles têm dificuldade de fazer contato visual, fazer boas perguntas, usar linguagem apropriada ao local de trabalho. E veja só, 58% deles não se vestem adequadamente para as entrevistas. Problemas com etiqueta são mais fáceis de resolver do que os outros comportamentos? Bom, nós vamos receber agora para participar com a gente da entrevista virtualmente a Raquel Jordan. Ela é consultora de imagem e comportamento, é especialista em estilo profissional e colunista da revista Cláudia Online. Raquel, boa noite para você, muito bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem? Tudo bem, Érica? Boa noite a você, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre muito bom compartilhar com vocês aqui. A gente que agradece a participação, Raquel, e a gente viu ali pela pesquisa, você estava acompanhando aí com a gente, sobre esses comportamentos dessa geração. Um deles aí, que representa 58% a 59%, não me recordo o número exato, tem problemas, por exemplo, para se vestirem para uma entrevista de emprego. Essa questão, quando a gente fala de vestimenta, a gente não está falando só daquela casca, da gente estar bonito e tudo ali. A vestimenta, ela diz muito mais sobre o nosso comportamento do que a gente pensa, e talvez essa geração não tenha muito essa noção de que ela comunica também? Então, eu concordo muito com o que a Paola estava comentando, que realmente é uma geração mais nova, uma geração que nasceu na era da tecnologia, né, com tudo à mão, tudo muito fácil. As gerações anteriores, a gente, né, não vou falar aqui de idade, que a gente procurava, né, as dúvidas no dicionário, e hoje em dia é só com o teclado ali, né, no computador ou celular, você já tem as respostas. E por conta dessa geração ter nascido com essa facilidade toda, né, atrás de um computador ou de uma tela de celular ou de iPad, ela ficou uma geração que ela pensa que ela não precisa ter outras habilidades que não sejam a tecnológica. Eu sempre falo que a tecnologia veio nos ajudar infinitamente, maravilhosamente bem. Porém, ela tirou a fala como principal meio de comunicação. Por quê? Porque toda pessoa precisa saber se relacionar. E a roupa não é diferente. O que a gente veste comunica. A primeira impressão faz toda a diferença. E como é uma geração que está muito tecnológica, pensando no online, na grande maioria das vezes as entrevistas sendo online, ela acha que vivendo em casa, né, à vontade, gostando de conforto, gostando de ficar à vontade, as roupas têm que transmitir isso também. É nessa hora que mora o perigo, porque a informalidade demais pode também transmitir desleixo. E numa entrevista de emprego, Érica, o primeiro impacto faz toda a diferença. E quando eu falo de aparência, eu não falo só da roupa escolhida, eu falo também da higiene pessoal. Então, o que eu vejo é que a geração Z, ela está perdendo um pouquinho por conta de fazer uma pesquisa, de se preparar, conhecer realmente qual é a empresa que ela está buscando trabalhar e como funciona essa empresa, porque o primeiro impacto faz toda a diferença. Faz parte da comunicação da pessoa, não é mesmo, Raquel? E aí, a Raquel está trazendo sobre esse ponto sobre os jovens dessa geração, Paulo, os processos seletivos, eles mudaram? O perfil dos recrutadores também pode ter mudado? Ou esses recrutadores que participaram da pesquisa e disseram sobre essas dificuldades, podem ser uma geração muito passada e com dificuldade da mudança também? O que você me diz, você que lida com esses recrutamentos? Eu acho que não é só ligado a se mudou ou não, mas é se o recrutador também consegue ser flexível a quem chega.
né, a gente vai falar até da própria empresa. Não é que eu preciso, né, eu sou uma pessoa das gerações antigas também, eu sou tradicional em várias coisas, mas essa geração que chega, o meu olhar para ela precisa ser diferente de quando eu vou recrutar um baby boomers. A minha postura tem que ser diferente. E se eu não me conecto como recrutadora a essa pessoa, ela também não vai estar nesse lugar. Então, o recrutador, ele sempre teve um papel fundamental, assim como o gestor na empresa, de conectar essas pessoas a ele. Então, esse problema que a gente está enfrentando com a geração Z, a gente enfrentou nas outras gerações e a gente vai enfrentar na geração que está chegando, né? Que é a geração alfa. Então, eu acho que o que os recrutadores estão vendo é que ou eles vão precisaram de ser mais flexíveis na hora de como atrair essas pessoas nesse processo de conversa, de tudo, até para que esse jovem, que é um pouco do que a Raquel falou, esse jovem ele se mostre sobre quem ele realmente é. Sim. E não sobre aquilo que ele está moldando, porque o computador e a internet o moldou a um estilo de ser. Sim. Né? Então, eu acho que os recrutadores estão entendendo que eles precisam ser mais flexíveis e não necessariamente eles precisam de mudar. Eu acho que a gente não tem que mudar, porque a gente tira uma questão de valor. Bom, tem um outro ponto da pesquisa, vocês dois trouxeram muito bem, falando sobre a questão de nós todos sermos seres relacionais. Somos seres relacionais, precisamos do outro para sobreviver, da comunicação, de fato, para as relações do dia a dia. E um ponto apontado, que vou começar com a Raquel para ela comentar com a gente sobre esse problema, um dos pontos apontados pelos recrutadores é sobre essa questão de que essa geração tem dificuldade de fazer boas perguntas, tem dificuldade da negociação do salário, por exemplo, com pedidos muito irracionais, não é mesmo? Dificuldade de olhar nos olhos de quem está ali o entrevistando. São premissas básicas da comunicação. Por que a dificuldade dessa habilidade ou de desenvolver de fato essa habilidade, né, Raquel? Exato, exato. A Paola comentando muito sobre a questão dos líderes, né? A gente está vendo aí conflitos de gerações, né? Que são várias pessoas de gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente. E na grande maioria das vezes, os recrutadores são baby boomers. Então tem que também ter essa flexibilidade. Tanto que eu acredito muito que quando uma geração Z vai numa entrevista de emprego, essa flexibilidade do recrutador de pensar aquela pessoa tem capacidade técnica, aquela pessoa tem habilidades pessoais, essas outras dificuldades a gente pode trabalhar com treinamento e sim, né, pensar nessa possibilidade de contrato pela capacidade, pela habilidade pessoal e treino de um outro lado. Agora, eles estão tendo dificuldade de fazer um storytelling, né? De ter uma comunicação de começo, meio e fim. Por quê? Porque na internet eles utilizam muito abreviação, não é? Pelo WhatsApp, vamos supor, as respostas são curtas, muitas vezes não precisa nem uma saudação, né, de bom dia, boa tarde, eles começam já a conversar pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram, direct message, que eles utilizam muito. Então, essa falta de comunicação, ela interfere sim, até mesmo porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho. E com a volta do trabalho para o ambiente presencial, você tem que saber se relacionar dentro do grupo que você está trabalhando junto, né? Hoje em dia a gente tem open office, não tem mais aquela coisa antiga de salinhas separadas, é todo mundo trabalhando junto. Então, a comunicação verbal, o contato visual vai ser importantíssimo para que você transmita a ideia do que você quer, transmitir a sua capacitação, né, e a sua autoridade nesse trabalho que você está almejando. Agora, só pegando um gancho disso que a Raquel falou, porque aí você está falando, a gente tem esse problema, como que a gente vai resolver esse problema? E aí vem o que você falou das intergerações. Os baby boomers, as gerações Y, a X, aprenderam a se comunicar, né? Aprenderam a se relacionar. A melhor forma da gente capacitar essa geração é com essas relações. Então, quando a gente afasta esses jovens de novo do mercado de trabalho, e vem uma pesquisa falando que está parando de contratar tanta geração Z, a gente está atrapalhando, a gente está piorando o problema. A verdade é essa, porque se a gente não os coloca dentro dessas empresas com os baby boomers, etc., para aprender a se relacionar, para aprender a se comunicar, a gente só está gerando um problema maior, só que vai chegar uma hora que essa geração, ela vai ser a maior dentro das empresas. E se a gente não resolver isso agora, saiu uma pesquisa mostrando que esses jovens vão ocupar cargos que eles ainda nem existem. Então, o baby boomers, a minha geração, não vai conseguir ensiná-los tecnicamente o que eles têm que fazer.
Então, se eu não volto com eles para dentro das empresas e ajudo nessas gerações a se desenvolverem, a gente vai ter um problema maior daqui a pouco. E vale lembrar, gente, que além da internet, uma outra coisa atrapalhou muito essa geração. Essa geração, ela praticamente entrou no mercado de trabalho quando a gente começou uma pandemia. Então, eles já tinham uma dificuldade de relacionar que a internet trouxe, né? A facilidade. E aí, a gente veio para o mercado de trabalho que eles ficaram pelo menos um ano sem se relacionar. Eu, você, todo mundo que começou no mercado, a gente começou tendo alguém ali na nossa frente, né? Um líder, um chefe, quem fosse. Eles não tiveram essas pessoas presenciais. Então, se a gente faz isso, a gente só está piorando um problema. Bom, Paula começou a falar com a gente aqui de futuro, né, Paula? Isso que você está dizendo, começou a falar de futuro. Tem que resolver o problema, né? Eu quero saber disso mesmo. Como que a gente consegue lidar com esses conflitos, com essas intergerações aí lidando juntas, o quanto ela é benéfica também para o desenvolvimento de todo mundo. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre os desafios da geração Z para ingressar no mercado de trabalho. Mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos candidatos nascidos aí de 1995 a 2010. Para analisar esse cenário, nós recebemos hoje a Paula Salgado. Ela é psicóloga especialista em gestão de pessoas e virtualmente nós recebemos a Raquel Jordan. Ela é consultora de imagem, comportamento e especialista em estilo profissional e colunista da revista Cláudia Online. Bom, nós encerramos o primeiro bloco, Paola trazendo um futuro aí pra gente, como que vai ser no futuro, quero ouvir as duas sobre essas soluções de como lidar com várias gerações convivendo juntas no mercado, o mercado precisa fazer que tipo de adaptações também, Paola? Bom, acho que a gente, na hora que a gente estava no intervalo conversando aqui, eu pensei em uma que eu falei, gente, primeira coisa, a gente precisa entender que o mercado é, pro resto da vida, uma adaptação. Seja de gerações, ninguém nunca imaginou a pandemia que a gente ia viver. Então, assim, se a gente for rígido, as coisas não vão acontecer. Então, acho que a primeira coisa, qualquer empresa, gente, flexibilidade faz parte do viver a vida. O mundo, né? Acho que quando veio o capitalismo, abriu as portas do mundo, então todo mundo tem que ter flexibilidade. E isso eu falo da gestão, do RH e principalmente desses recrutadores que estão falando que estão deixando de contratar esses jovens. Então, flexibilidade, a gente tem que entender um pouco do que a Raquel falou, o que ele pode me entregar e o que eu preciso desenvolvê-lo, porque ele tem muito a me entregar. Então, eu falei com você, eu tenho meninas no meu escritório que eu chamo de meninas, que elas fecham vagas de head, mas que elas têm os seus problemas também. Então, como que eu faço isso, né? Aonde ele me agrega e aonde eu preciso desenvolvê-lo. E para isso, você não pode olhar a geração apenas, você precisa de olhar o indivíduo. Isso é um negócio que a gente fala a vida inteira e as pessoas ainda continuam olhando a geração. Existe a geração e existe como cada um dessas pessoas encaixam nessa geração. Então, as lideranças, elas têm que olhar o indivíduo. E é por isso as discussões de não adianta você ter uma equipe de 20 pessoas e achar que você vai conseguir fazer 20 pessoas performar do jeito que você precisa. Então, hoje tem olhado muito também de ter equipes mais enxutas um pouco, em que a liderança consiga estar mais próxima, porque aí você consegue trabalhar mais o indivíduo. Então, acho que a flexibilidade, essa questão de olhar para o outro, sem perder os valores da empresa. A questão é que quando esses jovens vêm e eles tiram a gente, porque eles deixam a gente meio doido, tem hora, né? Você fica assim, meu Deus, passou um vulcão aqui, né? Mas quando a empresa tem os seus valores muito bem definidos, ela consegue ter um ambiente flexível. A questão é isso, é você entender que isso eu não abro mão, são os valores do meu negócio, mas eu vou ser flexível a cada uma dessas pessoas. Então, lá no escritório, eu comento muito com as meninas, a gente tem um valor que se chama ser leal com o cliente, ser verdadeiro, né? A coisa do jeitinho não existe no meu escritório, não existe. E isso vem da gente, porque eles já têm os jeitinhos. Olha, isso eu não abro mão. Mas o que eu consigo que você seja flexível? Por exemplo, no seu processo de recrutar. Você vai desenhar o seu processo do jeito que você acredita que ele vai funcionar, óbvio, né? Mas existem coisas que eu não vou abrir mão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma cultura e valor muito bem desenhados, um valor muito bem desenhado, e eu vou modelando a minha cultura, sendo flexível também com essa geração. Outra coisa muito importante, colocar que as gerações se comuniquem, se interajam. Gente, eu tenho certeza, isso eu vejo no mercado, eu vejo comigo, eu vejo com as pessoas que a gente trouxe para os nossos clientes. Quando essa geração, ela encontra alguém em que ela admira, e você não precisa dar pirueta para ele te admirar,
Você precisa ter o que aquele menino te admira, ele te segue, eu tenho isso dentro do escritório. Então, faça esse lugar, né? Esteja presente para eles, porque eles não foram cuidados nessa relação, porque eles vieram da internet, porque a gente veio numa pandemia, esses meninos não têm isso. Então, quem vai resgatar são as outras gerações, são elas. Mas se a gente ficar falando que esses meninos são difíceis, a gente só vai bater cabeça. Não sai do lugar também, né, Paola? Acho que é o que eu falei, a gente tem uma questão. Eles são os grandes próximos líderes, são as pessoas que vão ser os grandes especialistas das nossas empresas. Verdade. Se você não adequar dentro deles, a sua empresa vai fechar, porque ela não vai ter gente. Não fica sustentável dessa forma. Raquel, que contribuição que você pode trazer pra gente sobre esse futuro, esses comportamentos dessas pessoas? Existem soluções? Claro que existem, né? A gente tem visto aí já, aquela do passado era o líder verticalizado. Hoje em dia, um líder precisa ser horizontalizado, né? Não pode ter esse distanciamento das pessoas, né? Dos colaboradores. E como a Paola falou, a geração Z, quando ela tem no líder, ou ela vê em uma pessoa um exemplo, ela quer se moldar e escutar aquela pessoa. Então, isso é muito importante, que até a partir do recrutador, também venha um recrutador com um olhar leve, um olhar exigente, porém um olhar que entenda uma geração mais jovem. A gente tem visto habilidades pessoais super necessárias, flexibilidade, adaptabilidade, inteligência emocional. Então, as empresas fazerem um treinamento também para os recrutadores, pessoal de RH, para eles poderem entender as diferenças das gerações, assim como a geração mais nova, quando ela for procurar um emprego, ela também fazer um preparo maior, fazer uma pesquisa maior, entender como ela pode agir, não é? Para impactar nesse primeiro momento. Porque, pela pesquisa que saiu nos Estados Unidos, eles contratam a geração Z, um mês depois, né, dispensa. Porque ele não está sabendo ali se relacionar. Só que é muito mais fácil você acreditar que a pessoa tem, fazer testes, fazer perguntas que mostrem a capacitação, né, daquela pessoa e realmente fazer um treinamento de habilidades pessoais, comportamentais, de comunicação e mostrar também elas terem essa noção que o impacto que elas representam através de como elas se vestem, se cuidam, é também muito importante. Raquel, você quer complementar? Não. Raquel, e você acredita que essa geração, ela tem disponibilidade para o desenvolvimento dessas habilidades que são mais deficitárias neles, para esses novos aprendizados? Existe mesmo, de fato, essa disposição? Olha, Érica, eu acredito muito que tem, porque qualquer geração, a gente tem a mesma geração, personalidades e intenções, né, diferentes, características de pessoas diferentes. Então, resta realmente às pessoas, né, quererem aprender, quererem sair ali daquela bolha de internet, como a gente diz, porque eu dou muita aula e eu tenho muito aluno de geração Z que estão ali sempre pensando, sempre querendo se aprimorar. Resta à pessoa realmente perceber, ler as matérias, né, que saíram, poxa, é isso que está acontecendo na minha geração, deixa eu prestar atenção, o que será que eu estou fazendo para melhorar, que eu possa melhorar? Porque a gente também viu matérias dizendo que as pessoas estão indo, né, os jovens estão indo para a entrevista de emprego acompanhado dos pais, não é? Então é uma geração que ainda está um pouco insegura, é uma geração que ela quer agradar, ela quer entrar para o mercado de trabalho, mas ela não se sente segura para ir para uma primeira entrevista de emprego. Então, eu acho que treinamento, falta disposição e falta realmente o querer acertar, sabe? Agora, uma coisa só, pegando do que a Raquel falou, a gente tem falado muito de experiência do cliente. Né? A McDonald's está aí falando, eles, né, o ex-vice-presidente de marketing contou muito sobre essa experiência do cliente, esses jovens são tomadores de decisão, eles influenciam os pais a tomadas de decisões. Então, são jovens que também estamos falando de experiência. Não adianta eu treiná-los e colocá-los dentro de uma sala e ficar ali falando como eles devem se comportar. Eu preciso de trazer isso na experiência do dia a dia deles. Né? A gente aprende assim, não é diferente. Então, a verdade, quando a Raquel fala desse treinamento e tudo, é uma coisa que a vida inteira existiu. Os baby boomers precisaram de ser treinados, o Y também, o X também. E a gente está vindo com a geração que vai, e a Alpha também vai precisar. Agora, como essas pessoas são treinadas é que eu acho que a gente tem que mudar.
Porque existem gerações que foram treinadas de coloca 60 pessoas numa sala e você pegava, porque você não tinha opção também. Eu não escolhia emprego, eu tinha que trabalhar. E aí veio uma outra geração que, olha, eu tenho que trabalhar, mas eu consigo escolher um pouco. Eu vou escolher um pouco mais. Agora já vimos que eu preciso de escolher. Então vamos entregar? Deixa eu te contar o que você consegue ter aqui. Agora, a adequação tem que ser de todos os lados, de todos. Mas traz a esse jovem, a essa geração, a experiência. Isso eu acho que é importante para você conseguir. Fica aí essas reflexões para todas as gerações. Quer complementar, Raquel? A gente está no finalzinho. Quero, exatamente. Sim. Perfeito que a Paola falou, esses treinamentos customizados, né? A gente fala tanto no varejo atendimento de exclusividade, então é um treinamento exclusivo, não colocar ali a grande massa dos colaboradores dentro de uma sala e é assim que vai funcionar. Que eles tenham a experiência de uma comunicação diferenciada, de um comportamento diferenciado, para que eles entendam, experienciem isso e percebam a diferença que faz nos relacionamentos. Sejam olhados para a individualidade, como a gente apontou aqui, não é mesmo? Sempre teve que ser. Raquel, muito obrigada pela contribuição, participação aqui com a gente. Prazer te receber. Prazer foi meu, gente. Muito obrigada. Prazer, Paola. Prazer todo meu, Raquel. Obrigada. Tchau, tchau, Raquel. Paulo, muito obrigada pela participação aqui com a gente também. Prazer te receber. Eu que agradeço. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. O assunto é bom, muitas reflexões. Obrigada. A gente volta com esse tema aqui em outro momento. Combinado. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite.